Então, quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Lucas capítulo 15, nós vamos ler do 11 até o 31. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido de compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam-o no novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ele ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O pai disse: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. No entanto, tínhamos de festejar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Graças a Deus por isso. Eu quero dar como tema dessa mensagem nessa noite, em nome de Jesus: mente de escravo versus mente de filho. Mente de escravo versus mente de filho. Os dois eram filhos. Nessa parábola que nós vemos aqui, os dois eram filhos. Só que os dois não tinham mente de filho. Os dois tinham mente de escravo. Mesmo sendo filho, mesmo estando na casa do pai, eles tinham mente de escravos.
E eu quero trazer o entendimento ao seu coração nessa noite, daquilo que o Senhor falou comigo, para que em nome de Jesus, nessa noite, a tua mente seja renovada pelo poder de Deus, amém? E você saia daqui entendendo que você não é um escravo, você é um filho, amém? E essa história, ela começa contando para nós que o filho mais novo, né? Ele chega na presença do pai e ele pede a sua herança. Pai, eu quero a parte da minha herança. E a palavra do Senhor diz que o pai repartiu a herança entre eles, amém? E aí o que acontece? Esse filho pega, né, tudo aquilo que o pai tinha dado a ele, e ele vai para uma terra distante. E lá ele começa a desperdiçar todos os seus bens, vivendo de uma forma irresponsável. E algo que nós podemos trazer para o nosso coração nessa noite é que aquele que tem mente de escravo, ele sempre se aproxima de Deus para exigir alguma coisa. O escravo, aquele que tem mente de escravo, ele se achega a Deus e muitas vezes ele diz: Deus, o Senhor tem que me dar aquilo que eu estou te pedindo. O Senhor tem que fazer isso que eu estou lhe pedindo. E a mente de escravo sempre exige algo. Ela sempre se coloca numa posição onde ela acha que Deus tem que dar aquilo que ela precisa. E sabe qual que é o problema da mente de escravo? É que, na grande maioria das vezes, a pessoa que se achega assim diante de Deus, para exigir algo, para cobrar algo de Deus, é porque ela, na verdade, ela quer receber algo que ela fez para Deus. Então, porque ela orou, porque ela jejuou, porque ela não falta nos cultos na igreja, porque ela serve no altar, ela sempre se achega diante de Deus e diz: Deus, o Senhor tem que me dar isso. Porque olha, eu tenho te servido. Olha, eu tenho jejuado. Olha, eu tenho orado. Olha, eu tenho feito coisas na tua casa. Porque a mente de escravo, ela sempre quer fazer por merecer. Então ela faz pensando no retorno. O escravo, ele não serve ao Senhor por amor. O escravo, ele serve sempre esperando os benefícios. É como um empregado, por exemplo. Quem é empregado aqui? Por enquanto, né? Até ter a sua empresa. Mas não é assim. Você não trabalha durante 30 dias e quando chega o teu mês lá, venceu o tempo do teu salário. Primeira coisa que você espera é: tá chegando o dia do meu pagamento. Ah, esse mês eu vendi bem. Esse mês a minha comissão vai ser boa. Porque eu vendi bem. É justo? É claro que é justo. Porque você trabalhou, você se esforçou. Só que nós queremos trazer essa mente de empregado, essa mente de escravo, muitas vezes para o nosso Deus. E muitas vezes nós servimos, fazemos coisas para Deus, e daí chegamos e queremos exigir o pagamento daquilo que fizemos. Ah, eu fiz, Deus, agora o Senhor vai me dar. E sabe o que é maravilhoso em Deus? É que Ele dá. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, não importa se você fica na porta recebendo pessoas. Não importa se você está aqui em cima do altar ministrando. Não importa se você está no teu trabalho evangelizando alguém. Eu quero dizer para você que tudo que você fizer para Deus, Deus recebe. E Deus não fica devendo nada para ninguém. E Ele sempre vai recompensar você, amém? Então, só que o que Deus está falando conosco é que quando nós fazemos as coisas esperando receber algo em troca, isso é como se fosse um salário, isso é como se fosse um pagamento. E sabe qual que é o problema? Isso sempre será menor do que aquilo que Deus de fato quer dar para nós. Se você chegar diante de Deus e pedir: Deus, eu quero tal coisa porque eu fiz isso, Deus vai te dar. Amém? Só que eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem muito mais do que aquilo que você pede, muito mais do que aquilo que você pode imaginar. Deus quer te dar, mas enquanto você não se livrar dessa mente de escravo, você não está pronto para receber. Sabe qual é a mente de escravo? A mente do escravo é a mente do religioso.
É aquele que quer pagar para conseguir coisas de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, você não precisa pagar por mais nada, porque o preço já foi pago por Jesus Cristo, amém? Você não compra a sua bênção, não existe nada que você possa fazer, que possa fazer você merecedor de alguma coisa. Tudo que Deus te dá, tudo que Deus te entrega, tudo que Ele faz por você, é porque Ele te ama, e porque o preço já foi pago pela sua vida, amém? Você não compra o favor de Deus. Você não compra o favor de Deus com as suas orações, com o seu jejum. Você não compra porque já está pago por Jesus Cristo, amém? Aleluia! Então eu quero dar um conselho para você nessa noite. Tire essa mente de escravo. Sabe, quando você for se achegar a Deus, não se achegue como esse filho, só pedindo coisas, pedindo coisas, pedindo coisas. Não! Se achegue a Deus para dar. Se achegue a Deus para entregar o teu coração, entregar a tua vida, para dizer que você o ama, para dizer que você precisa dele, que você tem prazer na presença dele e não naquilo que ele pode te dar. Porque a igreja hoje, pastores, ela tem vivido assim, de barganha com Deus. Porque você só faz aquilo que você diz assim: não, eu preciso, então eu vou fazer. Não, eu preciso de algo de Deus. Tanto que é assim, que tem muita gente que quando ela precisa de Deus, ela vem para a igreja, ela ora, ela jejua, ela está aqui, ela está aqui. Mas Deus deu a bênção, o que acontece? Cadê o irmão? Sumiu. Não vem mais. Por quê? Recebeu aquilo que veio buscar. E semente de escravo. Quantas pessoas no nosso meio que nós podemos, enquanto pastores, comentar, né? E ver que isso é verdade. De irmãos que vinham aqui na igreja de bicicleta. Chegavam de bicicleta aqui, não tinham dinheiro para nada. Hoje prosperaram. Deus avançou. Deus deu empresa, cresceram. Cadê? Enquanto estavam lá na luta, estavam aqui. Estavam servindo, estavam fazendo a obra. A hora que recebeu a herança, foi embora. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: por que você está aqui? Por que você está na presença de Deus? Por que você busca Deus? Você o busca porque Ele é teu Pai? Você o busca porque você o ama? Ou você o busca por favores, por aquilo que Ele pode te entregar? Mas Ele é tão bom que Ele entrega. Ele é tão bom. E esse filho, ele se achega ao pai e diz: pai, me dá a parte da minha herança. Sabe, em outras palavras, eu creio que esse filho chegou assim, não está escrito ali, mas eu creio que ele chegou assim para o pai e disse assim: pai, negócio é o seguinte, já te servi a minha vida inteira, já trabalhei que nem um escravo para você, tô cansado, me dá a minha parte da herança agora aqui, ó, quero viver minha vida. E o pai fez o quê? Entregou, dividiu a herança entre os dois filhos e entregou aquilo que cabia ao filho. Só que a palavra do Senhor fala que esse filho, ele vai para uma região distante e ele começa a esbanjar tudo aquilo que o pai tinha entregue para ele. Sabe qual é o problema da mente de escravo? A mente de escravo não dá valor ao que o pai entrega para ele. Sabe por que você não dá valor àquilo que Deus te entregou? O Senhor te entregou salvação. O Senhor te entregou Jesus Cristo para morrer na cruz no seu lugar. E você faz piada disso. Você se assenta em lugares que não é para se assentar. Participa de piadas. Participa de lugares que desagradam ao Senhor. Quantos aqui que estão sentados aqui hoje, que às vezes você está aqui sentadinho no domingo, ó, mas no outro dia está lá, fazendo coisas que desagradam ao Senhor, envergonhando o nome do Senhor, blasfemando, falando palavrões, desonrando a esposa, ou a esposa desonrando o esposo, traindo, mentindo, enganando, fazendo um monte de coisas. Sabe por quê? Porque a mente de filho não sabe valorizar aquilo que o pai entregou para ela. Você não entende o
preço que Jesus pagou pela sua vida. Por isso que você faz essas coisas. Porque o dia que a pessoa entende o preço que o Senhor pagou por ela, o dia que ela entende, o Senhor me comprou para ser filha dele. Foi muito alto o preço que Deus pagou pela minha vida, entregando o seu filho para morrer numa cruz. Inocente, sem pecado, foi moído pelos meus pecados. Então como que eu vou viver no pecado? Como que eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, sabendo que o Filho de Deus foi moído no meu lugar? Para que eu não vivesse mais nesse lugar. Então a mente de escravo, ela não valoriza aquilo que o pai entrega. Ela não dá valor, sabe por que a mente de escravo diz assim: eu conquistei. Ah, Deus me abençoou, mas eu orei, né? Ah, Deus me abençoou, mas eu jejuei. Olha quanta coisa que eu fiz. Eu conquistei isso. Então a pessoa traz o mérito para ela e tira o mérito de Jesus. Isso é mente de escravo. E é exatamente isso que esse filho fez. Esse filho vai lá, esbanja tudo, joga tudo fora. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, a salvação custou muito caro para Jesus. Ela é de graça para você, mas custou a vida do filho do Cordeiro de Deus. Custou a vida do Cordeiro. Para nós é graça, para nós é graça. Para o Senhor custou tudo que Ele tinha, para nos trazer de volta, para nós estarmos na presença do Senhor, para nós sermos o seu povo, para nós sermos seus filhos. Esse foi o preço que Jesus pagou pelas nossas vidas. Mas o escravo não entende isso. O escravo continua fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas. E aí esse filho, ele está lá e ele começa a esbanjar, né? Tudo que o pai tinha dado para ele. Começa a jogar tudo fora. E aconteceu o quê? A herança acabou. Acabou. Sabe por que acabou? Porque ele queria a herança e não o pai. Se você decidir, não pela herança, não por aquilo que Deus tem para te dar, mas se você decidir por Ele, nunca acaba. Porque o nosso Deus é um Deus inesgotável de bênçãos. Você não pode vencer Ele, amém? É uma bênção atrás da outra. É uma bênção atrás da outra. É uma bênção atrás da outra. É uma bênção atrás da outra, amém? Mas quando a coisa mais importante para você não for a bênção, for Ele. E aí esse filho está lá, né? Esbanjou tudo. Acabou a herança. Aí ele diz assim, no versículo... Aí ele vai lá, começa, se emprega lá, né, com um cidadão, começa a cuidar de porcos. E aí a Bíblia fala assim, que ele queria comer da lavagem dos porcos, mas ninguém dava nada para ele. Ninguém dava nada. Às vezes parece, você que está aqui hoje, que as portas se fecharam. Às vezes parece assim, eu não encontro saída. É Deus que fechou essa porta, sabe por quê? Para você voltar para casa, para você voltar para o Pai, para você começar a buscar o Senhor, amém? Em nome de Jesus, nós precisamos entender essas coisas. Tem muitas coisas, amados, que nós não precisamos passar na nossa vida. Nós não precisamos comer lavagem de porco e Deus não nos criou para isso, amém? Porque aquilo que o mundo tem para dar para você é lavagem de porco. Vou voltar a repetir, aquilo que o mundo tem para dar para você é lavagem de porco, se comparado com aquilo que Jesus tem para entregar para você, amém? E às vezes as portas se fecham, e às vezes a pessoa se pergunta, por que deu errado? Porque você está longe do Pai. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim, se alguma coisa deu errado, você tem uma saída, corra para os braços do Pai. Amém? Em nome de Jesus. E é isso que este filho faz, né? Ele caindo em si, 17, diz assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e eu voltarei para o meu pai, e eu lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus empregados. Esse menino tinha mente de escravo. Olha o que ele diz: não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Me trata como um dos teus empregados. Para ele sempre foi um empregado. Então volta a me tratar como eu era um empregado, que estava muito bom do jeito que estava. Mas Deus te criou para ser livre, amém? Deus te criou para ser filho, amém? Graças a Deus por isso. E aí, a Bíblia diz assim: a seguir levantou-se e foi para o pai. E ele, estando longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no dedo, calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar. Aleluia! Porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Graças a Deus por isso. Quando esse filho, ele cai em si e ele diz assim: eu não devia ter deixado a casa do meu pai, eu não devia ter deixado a presença do meu pai, eu quero voltar para lá. Assim só mais um empregado tá bom, para viver como escravo na casa do pai tá muito bom. Aí quando ele chega, a palavra do Senhor diz que esse pai corre ao encontro do seu filho. Sabe, ele recebe aquele filho, ele abraça aquele filho, ele dá um banho naquele filho, ele coloca sobre aquele filho roupas novas, ele coloca um anel no dedo, ele coloca sandálias nos pés. O que é que o pai estava dizendo para aquele filho? Você não é escravo, você é filho. Sabe por quê? Porque os escravos andavam descalços e o pai diz: coloca a sandália nos pés deles. Quando o pai diz assim: coloca um anel no dedo, o pai está dizendo: eu estou te dando autoridade, você é meu filho, você tem autoridade, vestes limpas, vestes novas. O sangue do Cordeiro comprou você por inteiro, amém? Para te lavar, te limpar, te purificar de todos os teus pecados, para que você possa se apresentar diante do Pai e se tornar um filho de Deus. Aleluia! Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Não é que a gente viva como um escravo, mas que a gente entenda quem nós somos em Deus, o que Jesus Cristo conquistou para nós. Você é um filho, amém? Então entenda nessa noite, em nome de Jesus, que a tua maior riqueza é a casa do Pai, é a presença do Pai. Ele é o teu maior tesouro, amém? Queira estar com Ele, o deseje, o ame de todo o seu coração. Sabe por quê? Porque Ele ama você. E Ele tem sonhos, projetos maravilhosos sobre a sua vida. Não aceite menos do que isso, não aceite lavagem de porco, não aceite viver longe da presença do Pai, não aceite viver como um escravo, porque a religião ela é assim, ela coloca jugo nas pessoas. A religião sempre centraliza o homem, o Evangelho centraliza Jesus Cristo, amém? É tudo sobre o que Jesus Cristo fez, amém? É sobre quem Ele é, não tem a ver conosco. Aleluia! E aí a palavra do Senhor fala, né? Que depois que ele faz isso, ele dá uma grande festa. E aí chega o filho mais velho, que estava lá no campo trabalhando. E quando ele se aproxima da casa, ele começa a ouvir a música, começa a ouvir a dança. E ele chama um dos servos e pergunta: o que está acontecendo aí nesse negócio? Aí um dos servos responde: o teu irmão voltou. O teu pai matou o novilho gordo, recebeu ele de volta, são e salvo. Aí o que acontece? O filho mais velho também tinha mente de escravo. Por que que o filho mais velho tinha mente de escravo? Versículo de número 28. Ó. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. O filho ficou irritado com o pai. Ele falou assim: mas esse teu filho aí aprontou tudo que aprontou? Fez tudo que fez?
E você ainda, pai, recebe ele de volta, dá uma festa para ele, mata o novilho gordo. Não, isso é injusto. Mente de escravo sempre se compara com o outro. Mente de escravo tem ciúme da bênção do irmão. Mente de escravo se ira quando o outro... Ah, mas por que aquele recebeu e eu não recebi? Poxa vida, não é justo, Deus. Eu estou aqui há tanto tempo. Olha lá, aquele irmão chegou ontem e já foi abençoado. E já recebeu uma vitória. E eu nada, e eu nada. Isso é mente de escravo. Se compara com o outro. Mente de escravo tem ciúme da bênção do outro. Mente de escravo, sabe o que acontece? Quando Deus está usando alguém, a mente de escravo olha e diz assim: ah, por que Deus está usando aquele? Por que Deus não está me usando? Porque Deus é injusto. Isso é mente de escravo. Você se compara com o outro? Mente de escravo. Sabe, amados, algo maravilhoso nesse texto aqui, que nós vemos que quando o filho mais moço pede a bênção do pai, a Bíblia diz que o Senhor dividiu a riqueza entre os dois irmãos. O filho mais velho que estava na casa também recebeu a sua fortuna. Então quero dizer algo para você nessa noite: quando um irmão for abençoado, não fique com ciúmes. Amém? Olha a pessoa que está do teu lado, diga assim: quando um irmão for abençoado, não fique com ciúmes. Sabe por quê? Vocês vão perguntar por quê? Porque tudo que Deus dá para um filho, Ele dá para o outro. Amém? Porque Deus não faz acepção de pessoas, aleluia! Quando você vê alguém subindo aqui em cima desse altar e dizer assim: eu fui curado de um câncer, se alegre, porque isso está disponível para você também. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Quando o irmão subir aqui em cima para dizer: eu comprei a minha casa nova, se alegre, porque é para você também, está disponível para você também. Quando alguém subir aqui em cima, dar qualquer tipo de testemunho, se alegre pela vida daquele irmão. Sabe por quê? Porque esse direito seu também, porque você é filho de Deus, amém? Você tem os mesmos direitos, Deus não faz acepção de pessoas. Então se alegre com a bênção do outro, se alegre, glorifique ao Senhor. Não fique enciumado, não fique com inveja, porque isso é mente de escravo. E aí, o Senhor fala algo extraordinário, né? Para esse jovem. O jovem diz assim no versículo 29. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Versículo 30. Mas quando de volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Aí versículo de número 31. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Aleluia! Meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Enquanto igreja, eu e você tivermos mente de escravo, nós nunca vamos receber aquilo que o Pai providenciou para nós. Porque o escravo sempre está limitado nas coisas. Lembra que eu falei? O escravo, ele sempre acha que ele tem que fazer por merecer a sua bênção. Muitas pessoas não recebem nada de Deus porque elas olham para a vida delas e dizem assim: ah, mas eu não mereço. Ah, eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Como que eu vou merecer agora ser curado hoje? Porque eu fiz tanta coisa errada. Eu quero dizer para você, não é por merecimento, é por causa de Jesus, amém? Não tem a ver com você, tem a ver com o que Jesus Cristo fez, amém? E da mesma forma, às vezes o filho escravo é aquele que acha que tem que comprar a bênção. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que orar muito, jejuar muito, eu tenho que sacrificar, eu tenho que fazer muita coisa para que Deus me abençoe. Não, se você é filho, você é herdeiro de Deus, amém? Co-herdeiro com Jesus Cristo. Mas enquanto eu e você não mudarmos a nossa maneira de pensar,
Enquanto nós não entendermos que nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. E porque nós somos filhos de Deus, tudo o que o Pai tem é nosso. Amém? Diga assim: eu sou filho de Deus. E tudo que o Pai tem é meu. Tudo que o Pai tem é teu. Tudo que o Pai tem. Sabe, amados, quando Jesus Cristo veio, andou sobre a terra, Jesus Cristo dizia: eu sou filho de Deus, amém? Nunca ninguém disse isso antes de Jesus. Então, quando Jesus se levantou para dizer que ele era o filho de Deus, ele estava se fazendo igual a Deus. E aí, os religiosos mataram Jesus, porque Jesus se dizia filho de Deus. Aleluia! Hoje, amados, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós, Ele abriu o caminho, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Hoje, em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, amém? E ser filho de Deus é ser igual a Deus. Ser filho de Deus é ser participante de tudo aquilo que Ele tem. Aleluia! Isso é ser filho. Sabe por que quando Jesus andou sobre a terra, ele nunca se perdeu, ele nunca caiu em pecados, ele nunca desistiu do seu chamado e ele cumpriu plenamente o seu propósito? Porque ele sabia quem ele era. Então, quando Satanás foi lá tentar Jesus, lá no monte, né? Lá no deserto, falou: oh, se você é o filho de Deus, faça assim, faça assado. Satanás tentou Jesus para que Jesus duvidasse que ele era filho de Deus. Você não pode duvidar que você é filho de Deus, amém? Porque se você perder essa identidade de filho, você vai viver na terra como um escravo e não como filho de Deus. E você vai chegar lá no céu e você vai dizer: Senhor, por que que eu sofri tanto? E Deus vai dizer: é verdade, filho, por que que você sofreu tanto? E se você vai dizer: Senhor, por que que as coisas não aconteceram? E Deus vai olhar e vai dizer: é verdade, filho, por que que não aconteceram? Porque eu providenciei tudo, eu fiz tudo, eu paguei o preço para que você se tornasse participante de tudo aquilo que eu conquistei para você. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós nascemos de novo, nós somos da categoria do céu, amém? Aleluia, é outra categoria, aleluia, nós somos do céu, nós somos cidadãos do céu, nós somos filhos de Deus, aleluia, nós temos o caráter de Deus implantado dentro de nós somos feitos uma nova criatura nele, aleluia. Para quê? Para que você não viva mais como escravo, para que as drogas não te dominem, para que os vícios não te dominem, para que a prostituição não te domine, para que o amor ao dinheiro não te domine, para que você viva livre, porque só um filho de Deus é livre. Sabe, as pessoas, muitos deixam de vir para a igreja, muitos abandonam o pai para ser livre, né, pastor? Ah, eu vou lá para o mundão, sabe por quê? Porque lá eu vou ferver o que suco, aleluia. Aleluia não, né? Eu vou ferver o que suco lá no mundão. Lá você vai ser escravo, você vai comer lavagem de porco naquele lugar. Porque o mundo não tem nada para um filho de Deus, amém? Tudo que o mundo tem para oferecer, se comparado com o céu, a lavagem de porco, não serve para nada. Não serve para nada. Agora as pessoas trocam a presença do Pai, as pessoas trocam a bondade de Deus, trocam o favor de Deus para ir para o mundo, para aproveitar as coisas do mundo. O mundo não tem nada para você, amém? Deus tem tudo para você, amém? Diga isso para a pessoa que está do teu lado, diga assim: o mundo não tem nada para você. Diga: Deus tem tudo para você. Amém, Deus tem tudo para você. Ele nos comprou como seus filhos, para que nós possamos ser livres. Só os filhos são livres. Aleluia, Jesus era livre. Nós vemos Paulo, né? Paulo foi jogado numa prisão, mas ele estava lá na prisão, ele dizia: eu sou livre. Porque as cadeias que prendiam Paulo estavam só aqui, ó. E era propósito de Deus. Ele sabia por que ele estava ali. Ele sabia que era plano de Deus ali. Quando você está em Jesus, quando você entende que você é um filho de Deus, nada prende você, nada segura você, nada para você. Amém? Porque Deus é o seu Pai.
Não, enche a boca agora para dizer: Deus é o meu Pai. Ah, não, tá fraco. Diga assim: Deus é o meu Pai. Amém. É pouco isso, irmão. Você é um filho de Deus. Você custou caro para Jesus. Tudo que Ele tem é teu. Tudo que Ele tem é. Aleluia. Mas para isso nós precisamos da mente de filho. Nós precisamos entender que o evangelho verdadeiro é o evangelho que liberta as nossas vidas. Amém? A maior riqueza, amados, que eu e você podemos receber nessa terra, não é ouro, não é prata, não são pedras preciosas. A nossa maior riqueza é Jesus Cristo, amém? Ele é a nossa maior riqueza. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por nada, não importa qual seja a proposta que vier. Não troque Ele por nada. Fique na presença dEle, busque a Ele. Nós fomos criados, amados, para ter um relacionamento com Deus. Sabe, quero dizer algo para você nessa noite. Deus não te criou para trabalhar para Ele. Deus não te criou para trabalhar para Ele. Deus te criou para estar na presença dEle, aleluia. Trabalhar é resultado, sabe por quê? Ele fez tanto por mim, eu preciso fazer alguma coisa, Senhor. É assim. Trabalho é resultado. Deus tem os anjos para trabalhar para Ele. Ele quer que você seja filho. Amém? Ele quer que você seja filho. Ele quer que você desfrute de tudo aquilo que Ele tem para você. Ele quer que você saia desse lugar de miséria, desse lugar de tristeza, angústia, medo. Sabe por quê? Angústia, medo, miséria, depressão, essas coisas são sinônimos de quem está longe do Pai. Sabe por quê? Porque na presença do Pai, o Pai destrói o mal. A Bíblia diz assim que Deus é fogo consumidor. O que Ele consome? O mal. Então, se você está triste, depressivo, angustiado, eu quero morrer, tem uma solução. Corra para os braços do Pai. Porque se você estiver no braço do Pai, a depressão não te acha lá. A angústia não te acha lá. O medo não te acha lá. O vazio não te acha lá. O mal não te acha lá. Sabe por quê? Porque você está escondido no Pai. Você só precisa dEle. É só dEle. É só Ele que satisfaz o nosso coração. É só Ele que preenche a nossa vida. Só Ele. Amém? Em nome de Jesus, olha por irmão que está do teu lado e diga assim: se você é filho, tudo que o Pai tem é seu. Amém? Diga assim para ele: sabe por quê? Porque Jesus Cristo conquistou isso para você. Amém? Diga para ele então: agora descansa. Diga assim: o mérito é de Jesus. Foi Ele que fez. Amém? Nós só precisamos crer de todo o nosso coração. Amém?